Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu estou de volta, nós estamos de volta com a nossa programação. Nosso destaque agora é mercado do café, que começou a semana com desvalorização. No início da manhã, o pregão teve leves altas, tanto em Nova York quanto na Bolsa de Londres, mas o mercado recuou e vamos tentar entender o que está acontecendo agora neste momento, então. E para conversar com a gente, já está conectado aqui Guilherme Moria, que fala em nome do Rabobank. Guilherme, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Virgínia. Boa tarde a todos aí que estão nos escutando no Notícias Agrícolas. Vamos lá, que a volatilidade aparentemente continua, mesmo com a colheita batendo aí na nossa porta. Como é que a gente justifica aí essa primeira sessão da semana, Guilherme? Pois é, Virgínia, nos últimos dias a gente já vinha observando aí uma desvalorização nos preços de café, tanto arábica como robusta. E eu acho que muito dessa desvalorização, né, conforme a gente estava falando, a valorização, ela é por conta do mercado de café robusta, que está muito apertado, globalmente falando, né? E essa desvalorização também, acho que está associada a essa questão do mercado de café robusta. A gente vem observando aí nos últimos dias aí que vem ocorrendo algumas chuvas no Vietnã, então as chuvas começaram a acontecer, ainda abaixo da média, né? Se você for pegar a primeira quinzena, porém elas começaram a acontecer e a previsão é que elas continuem aí nas próximas semanas. Então, eu acho que essa questão do clima, ela deu uma aliviada assim, nessas tensões que a gente estava observando aí nas últimas semanas, que fizeram com que o preço de café robusta valorizasse, e por consequência o arábica também. E essa questão das chuvas ajudaram aí a tirar um pouco dessa tensão. Paralelo a isso, acho que a gente estava até conversando antes que as exportações do Vietnã, embora tiveram um probleminha ali agora em abril, né, diminuíram um pouco em relação ao que estava vindo, porém, os primeiros 4 meses do ano de exportação do Vietnã são maiores em relação a 2023, né, Virginia? Então, conforme o Gabinete Nacional das Estatísticas do Vietnã, já foram exportadas aí 15,7 milhões de sacas contra 12,8 do ano passado, né? Então, vem exportando aí o que acabou de colher, obviamente a preços elevados, mas está exportando. E aí o terceiro ponto é que eu acho que essa questão do clima associada a essas exportações fizeram aí com que os fundos não comerciais diminuíssem suas posições, né? Então, a gente está observando que, conforme o relatório divulgado semana passada, a posição líquida comprada reduziu de 49, quase 50 mil contratos para algo em torno de 43 mil, então já teve uma redução razoável, então isso também ajuda a essa desvalorização, e pode ser que a gente já tenha algumas reversões hoje, que a gente está vendo que está caindo um pouco mais hoje, né, Virginia? Então, eu acho que esses fatores aí associados ao mercado de café robusta vêm aí impactando, aí, estão associados a essa desvalorização. E Guilherme, a gente sabe que choveu, a gente tem monitorado isso, mas a gente consegue saber se essa chuva de fato levou algum alívio para as áreas lá do Vietnã, ou a gente vai ter que esperar mais um pouco? Então, Virginia, realmente o Vietnã é um país um pouco complicado da gente realmente ter as informações precisas, né? A gente sabe que, por um lado, boa parte das áreas vietnamitas, principalmente dessas áreas aí, das áreas centrais onde são plantadas o café robusto, elas são irrigadas, né? A boa parte delas são irrigadas, porém a gente não sabe o quanto que tinha de reservatório, qual que era a situação exata aí da lavoura. O fato é que traz um alívio, só que somente aí nos próximos meses a gente vai poder ter uma ideia aí do que pegou de florada, do que efetivamente ficou no pé, né? Para a gente ter uma noção do quanto foi impactado a lavoura, né? O fato é que essas chuvas trazem com certeza um alívio e isso está sendo refletido nos preços hoje. Os preços internos no Vietnã também recuaram, né, Guilherme, com essas últimas baixas? Sim, a gente pode observar que os preços no Vietnã recuaram e por tabela, né, também a gente sempre faz essa analogia, os preços no maior produtor, né, de robusto do mundo diminuem, acaba reduzindo também, sendo refletidos em Londres e por tabela também café, né, então Nova York acaba sendo impactado também. E como é que a gente está em relação ao início da colheita aqui no Brasil, Guilherme? Estou te perguntando porque os relatos que nós temos aqui é que algumas áreas, de fato, anteciparam os trabalhos no campo, mas ainda de forma muito tímida, né? Não dá para falar que a safra como um todo foi antecipada. Exato. O que a gente tem conversado até com os nossos clientes, alguns parceiros aqui
do banco, é que realmente do lado do Arábica teve aí uma leve antecipação, né? Então, normalmente a colheita inicia maio, né? E aí a gente teve uma coisinha ou outra começando em abril. Eu acho que aonde antecipou efetivamente, e até a gente tinha comentado anteriormente, foi a Zona da Mata, né? A região da Zona da Mata Mineira, onde sim tem um volume um pouco maior de café chegando, né? Mas, no geral, a colheita deve ganhar tração agora a partir das próximas semanas, né? Do lado do Conilon brasileiro, eu acho que realmente agora a gente está a pleno vapor com a colheita no Espírito Santo, principalmente. Então, a gente teve uma certa colheita ocorrendo em março, abril, mas o que a gente tem escutado é que efetivamente agora, no mês de maio, que está todo vapor no Espírito Santo. Ainda é muito cedo, a gente vem escutando algumas notícias de peneira baixa, algumas quebras. Só que eu acho que é importante a gente ver como que a colheita se desenvolve. Esses primeiros cafés sempre tem um pouquinho de problemas, às vezes colhe um pouco verde, a peneira é menor, mas eu acho que é importante a gente esperar e ver como que nas próximas semanas, principalmente junho e julho, a colheita se desenvolve. Esse movimento de colheita aqui no Brasil já é motivo suficiente para pressionar esse mercado ou isso deve acontecer nas próximas semanas? Olha, Virginia, eu acho que com esse ganho de tração da colheita do Brasil, pode ser que essa desvalorização também tenha um pouco desse fator, né? Mas eu acho que, olhando aí para os preços e principalmente olhando para o que a gente está vendo aí no mercado, eu acredito que essa desvalorização está mais associada com esse mercado de café robusto do que propriamente do mercado brasileiro, né? Mas fato é que acaba colaborando de certa forma. E Guilherme, e nesse período, né, de safra começando, os preços caindo, eu imagino que a segunda-feira, pelo menos, tenha sido mais tranquila em relação aos negócios, produtor mais pé no freio? Sim, eu acho que nas semanas que a gente teve aí a valorização dos preços de café robusto e, consequentemente, de café arábica, a gente viu uma movimentação muito forte por parte dos produtores para tentar fazer a média, tentar comercializar o café que ainda não tinha sido comercializado de 24, alguns já procurando travar alguma coisa de 25, porque é importante lembrar, Virginia, que não é só o preço que está alto, né? Também o custo também ele continua muito bom para o produtor de café, né? Então, você olha as relações de troca, realmente a gente está passando aí por um momento muito único, né? Onde a gente tem os preços atrativos, mas o custo também ele continua bom, né? Ele esteve bom, está bom ainda em 2024, mas a gente está passando aí por um momento de custos relativamente baixos, né? E os preços estavam bons. Então, eu acho que o produtor pegou muito aquelas semanas que o preço subiu para aproveitar e fazer os negócios. E é óbvio que, consequentemente, agora a gente vê uma desvalorização grande, né? Então, mês contra mês, né? O mês de maio contra o mês de abril, a gente já está vendo uma desvalorização de 8% no Arábica, 7% no Robusta, nos mercados internacionais. Se você for olhar para o Conilon brasileiro, a desvalorização é de 13%. É, de certa forma, natural que o produtor ele se acalme um pouco, espere um pouco o que vai acontecer no mercado e tentar aproveitar uma possível alta, né? Lembrando que o inverno brasileiro sempre traz aí um motivo adicional aí de valorização, um ruído sempre acaba surgindo em relação ao frio, possibilidade de água ou não. Então, eu acho que o produtor está aguardando um pouco agora, esperando aí outras boas oportunidades que podem vir. Guilherme, aquela pergunta de milhões, né? Como é que esse mercado vai abrir amanhã? Virginia, não briga comigo. Realmente é muito difícil você conseguir predizer alguma coisa. Na nossa visão, o preço de café ele segue bem sustentado, principalmente por conta dessa incerteza toda no Vietnã. Você olha o balanço global, ele segue apertado até pelo menos setembro de 24. E também tem essa questão da UDR, que a gente acredita que vai ser aí um fator de antecipação das importações de café em 2024, em relação à incerteza do que pode ser 25, né, Virginia? Então, a gente acredita que o mercado ainda segue sustentado, porém é muito difícil você cravar no olho da mosca com relação ao preço de café. O que a gente sempre fala é para o produtor sempre fazer a média, né? Então, mesmo nesses patamares de 1,95, 2 dólares, né, bem abaixo do que a gente viu aí semanas atrás de 2,30, 2,20, ele continua sendo um preço bom quando você olha a margem relativa. Então, o que a gente sempre fala para o produtor é aproveitar essas oportunidades, né, não desperdiçar. E claramente aí para o ano que vem a gente nunca sabe o que pode vir, né?
em condições normais, pode ser que a gente tenha uma safra, uma oferta igualmente, né, igual a desse ano, e uma demanda ainda incerta, né? Então, vamos aproveitar os preços desse ano, que realmente ele segue muito sustentado, principalmente por conta desse aperto aí do balanço global. Muito bom. Guilherme Moria, obrigada mais uma vez, meu amigo, pela sua participação e disponibilidade. A gente continua acompanhando aqui muito de perto. Até a próxima. Boa semana para você. Boa semana, Virginia. Boa tarde a todos. Até a próxima. Portanto, essa é a análise do Guilherme Moria, que fala com a gente em nome do Rabobank, nessa segunda-feira, dia 13 de maio de 2024, que o mercado do café recuou tanto em Nova York, tanto em Londres. O que a gente tem no radar desse mercado? As chuvas no Vietnã. Voltou a chover por lá, a gente ainda não sabe a quantidade, e principalmente se essas chuvas são suficientes para a recuperação das lavouras, mas fato é que levou um alívio sim para as áreas de robusta por lá, mas o impacto disso, o impacto principalmente da seca das últimas semanas, a gente só vai conseguir entender de fato no segundo semestre de 2024. Além disso, o início da colheita aqui no Brasil também ajuda a pressionar essas cotações, é um cenário dentro da normalidade, nesse período as cotações já estariam sim sendo pressionadas pelo início da safra brasileira, fato esse que, segundo o Guilherme, também já está acontecendo. A colheita ainda é muito tímida, mas para muitos produtores a safra 2024 já começou. Vamos continuar, então, monitorando para saber o rendimento e saber qual que é o volume exato dessa safra, que é, de fato, muito aguardada pelo mercado internacional. Eu sou Virginia Alves, agradeço muito sua audiência e companhia. Não sai daí que a semana está só começando. Já já a gente está de volta.